Oi, oi, boa tarde. Boa tarde, Valesca. Primeira a entrar. Oi, Natália. Boa tarde. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Vamos? Vamos? Vamos para o Castelo Interior ou Moradas de Santa Teresa? Vamos aprender com a... Oi. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Apareceu aqui agora que tá bloqueado. Mas vamos, né? Que o importante é deixar, né, esse conteúdo aqui gravado para que a gente possa investir no autoconhecimento, que é uma das recomendações de Santa Teresa para nós. Santa Teresa fala que é desatino nós acharmos que nós vamos chegar no céu sem primeiro chegar ao autoconhecimento, a conhecer a nós mesmos, né? E eu percebo que com a ajuda dessa doutora da igreja, a gente pode sim trilhar esse caminho, porque quando ela escreveu o Castelo Interior ou Moradas, ela escreveu com já parece que... Oi, Adriana, seja bem-vinda. Quando Santa Teresa escreveu Castelo Interior ou Moradas, ela já estava na sexta, sétima Moradas. Foi o último livro que ela escreveu. E ela escreveu para ajudar as irmãs a ter esse caminho de autoconhecimento e de conhecer a Deus, né? Essa vida interior. E aí ela vai falar o que é essa vida interior. O que a gente fala tanto, né, de ter uma vida interior, de ter uma vida de oração, de ter uma vida de conhecimento de Deus, de como que eu conheço a Deus. E Santa Teresa, de uma forma muito simples, de uma forma muito objetiva, ela vai nos ensinar os passos para que a gente possa adentrar nesse castelo. E o castelo interior é a nossa alma. É a nossa vida interior. Como que funciona a nossa alma? Ela cria essa imagem de castelo interior ou moradas para trazer uma imagem, trazer uma figura daquilo que ela entende que é a nossa alma, né? E a nossa alma é morada de Deus. A nossa alma é morada de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas nós somos imagem e semelhança de Deus no corpo? Nós somos imagem e semelhança de Deus na medida que nós conhecemos a nossa alma, a nossa vida interior. Sem vida interior não há santidade. Não há crescimento espiritual, não tem um relacionamento com Deus. Eu investi nesse autoconhecimento, eu estou investindo em conhecer a Deus, né? E para ter uma vida interior, como que a gente adentra nesse castelo? Através da oração. E aí ela vai explicar, mas que tipo de oração? Será que eu falar sem prestar atenção no que eu estou falando, sem vivenciar, sem colocar o coração, colocar realmente as emoções na oração, é uma oração que me traz entrar, que faz com que eu entre no castelo interior? Aí ela vai explicar que não. E é esse o objetivo quando eu senti que era para a gente falar sobre o castelo interior ou moradas. Para falar, o padre, só para fazer um adendo, o padre Paulo Ricardo, nos cursos, ele recomenda começar com o caminho da perfeição.
Eu tenho 3 livros dela, eu acho que são só esses 3 mesmo. O Livro da Vida, O Caminho da Perfeição e O Castelo Interior ou Moradas. O Padre Paulo Ricardo recomenda a gente começar com O Caminho da Perfeição, para quem quer realmente entender Santa Teresa. Mas aqui o objetivo é a gente entender essa jornada do autoconhecimento. Como que eu faço para me conhecer? Como que eu faço para adentrar nessa vida interior, nesse castelo que mora um rei? É castelo porque mora um rei, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus e Deus habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. É maravilhoso. E se eu sou templo do Espírito Santo, na dimensão da minha vida interior, eu preciso conhecer. Eu preciso saber como que minha alma funciona. O que está contido na minha alma que eu preciso conhecer. O livro Castelo Interior ou Moradas é uma rota de viagem. Santa Teresa vai nos dar uma rota de como que nós podemos fazer essa viagem do conhecimento de Deus, ao encontro com Deus. De não ter uma fé só de ouvir falar, mas de vivenciar esse encontro com Deus. Eu estou fazendo um curso com o Melk da formação do imaginário, maravilhoso. Ele fala uma coisa que eu achei tremenda. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é um acontecimento e continua acontecendo todos os dias no corpo de Cristo. Então não é uma religião, foi um acontecimento. Jesus Cristo veio à Terra. Diferente das outras religiões, o cristianismo aconteceu e continua acontecendo com a presença de Jesus Cristo no nosso meio, com a presença do Espírito Santo. E quando a gente passa a entender que o cristianismo não é uma religião, mas é uma presença, que eu preciso conhecer a esse Deus que encarnou, e fazendo conhecimento desse Deus que encarnou, que diz que eu sou imagem e semelhança dele, eu estou atualizando essa presença de Cristo em nós. É fantástico. É fantástico. Santa Teresa fala assim: não é pequena lástima e confusão não nos entendermos a nós mesmos. Por nossa culpa, nem sabemos quem somos. Por nossa culpa, nem sabemos quem somos. Então, assim, é uma lástima. É uma lástima nós estarmos num mundo que nos leva sempre para fora, né? Nos leva a perceber, a valorizar o de fora e não a vida interior. E não a vida interior que faz com que eu tenha contato, que eu perceba quem é Deus, que eu perceba quem é Deus presente hoje, presente na minha vida interior e presente no meio. Ele está entre nós. Então passa a não ser questões só filosóficas, né? Mas questões racional, que eu utilizo da minha inteligência para fazer esse movimento de crescer, de cultivar, de interessar pela vida interior. Então, as primeiras moradas, ela vai falar, são 2 capítulos. E moradas porque Jesus mesmo falou, na casa do meu pai há várias moradas, né? Beleza e dignidade de nossas almas, uma comparação para dar melhor a entender essa verdade, conhecer as graças que recebemos de Deus. A porta do castelo é a oração. Vamos lá. Consideramos nossa alma como um castelo, feito de um só diamante
ou de limpidíssimo cristal. Nesse castelo existem muitos aposentos, assim como no céu há muitas moradas. Se refletirmos bem, irmãs, veremos que a alma do justo é nada menos que um paraíso, onde o Senhor, como Ele mesmo diz, acha suas delícias. É lindo, né? Mas aqui eu vou fazer um parêntese aqui. O que é importante para que a gente cultive essa vida de oração, para que a gente entre no castelo, para que a gente invista no autoconhecimento? Eu costumo dizer que a gente precisa de um caderno de oração, que a gente precisa de um caderno do eu. Então, a primeira recomendação é ter um caderno que a gente vai anotando as orações. É como um diário mesmo. Um diário de oração. Um diário que eu quero entrar nesse castelo e conhecer esse rei. Que eu quero ter essa disposição, né, de formar no meu imaginário esse castelo que é a minha alma. De conhecer esses aposentos que é a minha alma. É importante quando nós vamos falando sobre o castelo interior, nós irmos imaginando, fazendo com que essa imagem da nossa alma como um castelo ou moradas interiores, ela se torne uma imagem na nossa mente. Porque quando a gente imagina, quando a gente tem essa criação da imagem, a gente pode usar essa imagem na nossa memória em situações que nós precisamos de uma solução ou de um entendimento do que está acontecendo. Tem São Félix, eu acho que é São Félix, um santo que ele era da Itália, e ele era um eremita, morava num lugar muito distante e sem contato com ninguém, né? Um santo do deserto, mais ou menos como isso, mas não no deserto, né? Mas morava sozinho. E ele começou a ficar muito famoso na Itália. E depois que ele morreu, tinha antes dele morrer, construíram uma igreja onde que era a gruta que ele ficava. E na época começou a ter muitas conversões dos pagãos. E os pagãos iam até essa igreja para aprender sobre a vida de São Félix. Só que os pagãos eram pagãos, né? E eles, assim, bebiam muito, chegavam lá e ficavam assim, de sexta, sábado, até domingo na hora da missa, só na cachaça, bebendo muito, e eles, o culto deles estava sempre ligado a muita bebida, muito sexo, né? A coisa bem desenfreada. E eles faziam isso na porta da igreja. E essa pessoa, que também é um santo, que eu também não sei o nome, não lembro do nome dele, ficou pensando como que nós vamos converter esses pagãos ao cristianismo, porque isso não está certo. E se eu simplesmente começar a falar para eles que eles precisam mudar, não vai adiantar. E esse homem teve uma ideia. Ele falou: eu já sei, eu vou desenhar a vida de São Félix. Vou fazer desenhos da vida ascética que ele vivia, da vida de santidade que ele vivia. E vou fazer os desenhos que esses pagãos, quando entram, se eles vão num lugar mais íntimo, eles vão ver esses desenhos. E aconteceu que os pagãos, sem precisar falar nada, só com a imagem
das ações que esse santo tinha, eles começaram a se converter. E aí a gente começa a entender a importância das imagens. Nas igrejas passadas, porque a gente está falando de uma época que não existia livros, uma época que não existia comunicação do jeito que a gente entende. Que se hoje nós sabemos ler, há 500 anos atrás, as pessoas que sabiam ler eram raríssimas pessoas que sabiam ler. E a Igreja Católica usou muito das imagens para catequizar, entendendo que as imagens catequizavam mais do que os sermãos. E que as igrejas, por isso que quanto mais antigas as igrejas, mais belas elas são de imagens, porque entendeu que a nossa percepção, uma imagem diz mais para a nossa inteligência e para a nossa memória do que um sermão. E que a gente pode sim catequizar, falar de Jesus através das imagens. E Santa Teresa vem falando do castelo interior ou moradas, trazendo essa imagem para que a gente entenda o poder de uma imagem. Então, quando essa proposta do autoconhecimento, da gente criar essa imagem, da gente ir para essa imagem, porque quando a gente cria essa imagem, dificilmente nós esquecemos desse conteúdo. E quando nós anotamos, nós temos um caderninho do eu, nós temos um caderno de oração, quando nós escrevemos, porque uma coisa é nós escrevermos com a nossa mão e outra coisa é nós digitarmos ou no computador ou no celular. O ato de digitar a letra A ou a letra J ou K ou L é o mesmo. A conexão dos nossos neurônios para digitar uma letra é a mesma para todas. Mas enquanto que para escrever as conexões são outras. Nós utilizamos muitas outras conexões. E fazendo isso, a nossa percepção, a nossa aprendizagem, a nossa retenção daquele conteúdo é totalmente outra, né? Atinge centenas de áreas a mais do nosso cérebro. Então, essa é uma das indicações para a gente escrever e para a gente ir lendo a Bíblia, participando de uma homilia e nesse conteúdo do Castelo Interior ou Moradas, tentar imaginar. Porque a partir do momento que nós vamos criando essa imagem na nossa mente, a gente vai vivenciar o conteúdo e esse conteúdo passa a ter vida. É fantástico, é fantástico. Então vamos lá. Torna a dizer, é muito bom, é sumamente bom entrar primeiro no aposento do conhecimento próprio, antes de voar aos outros. É este o caminho. Santa Teresa, ela nasceu no ano 1515. Santo Agostinho, no ano 300 e pouco. E desde isso, eles já falam da importância do autoconhecimento. Tem alguma dúvida? Tem alguma questão? Tem algo que vocês querem perguntar? Será que eu consegui passar o conteúdo? Vou ler esse outro versículo. Não é pequena lástima e confusão não nos entendermos a nós mesmos. Por nossa culpa, nem sabemos quem somos. Se perguntássemos a uma pessoa quem ela é,
e não soubesse responder, nem dizer quem foi seu pai, quem foi sua mãe, ou a terra em que nasceu, seria grande ignorância, coisa mais própria de animal que de homem. Bem maior, sem comparação, é a nossa insensatez, desconhecendo nosso valor e concentrando toda a atenção no corpo. Sabemos muito por alto que nossa alma existe, porque assim ouvimos dizer e a fé nos ensina. Mas as riquezas que há nessa alma, seu grande valor, quem nela habita, eis o que raras vezes consideramos. Então, assim, a gente faz assim, já me falaram que existe a alma, mas o que é mesmo alma? Qual que é a diferença de alma e espírito? O que é a vida interior? É essa proposta dessas lives aqui, da gente ir descobrindo, porque Santa Teresa vai respondendo todas essas questões para nós, do que é a nossa alma e como que a gente faz para fazer essas orações e adentrar nesse castelo. E aí, nas primeiras moradas, ela vai explicar pra gente que a gente entra meio sujo, né? Meio com os comportamentos ainda, com muitos vícios, né? Com muitas inclinações para o mal, por muitos padrões de comportamento que nos afastam da verdadeira alma, do verdadeiro conhecimento de Deus. Então, ela vai falar que quando a gente adentra, mesmo com oração, mesmo fazendo direitinho, entra junto com a gente muitos bichos peçonhentos, muitos bichos que conseguem adentrar e faz com que tente nos tirar dessas primeiras moradas. Mas que nas primeiras moradas é uma fase de purificação, de limpeza, que a gente toma consciência. Opa, peraí, tem muita sujeira aqui, tem muita coisa que está precisando ordenar. E a vida de oração que ela vai propor é esse ordenar a nossa vida, ordenar as nossas escolhas. Mas para que a gente consiga ordenar, nós precisamos conhecer. Para que eu consiga ter uma vida ordenada, eu preciso me conhecer e saber como que é minha alma. Porque se minha força, se a minha capacidade de ordenar, de me tornar imagem e semelhança de Deus está na minha vida interior, não tem como eu ordenar a minha vida só através de um conhecimento superficial da minha alma. Eu preciso ter um conhecimento mais aprofundado. Faz sentido? Oi, sejam bem-vindos. Faz sentido para vocês essa importância? Vamos aqui falar um pouquinho sobre a oração. Pelo que entendo, a porta para entrar nesse castelo é a oração, a meditação. Não digo oração mental, mas que vocal. Para ser oração, é necessária a reflexão. Não chama oração mexer com os lábios, sem pensar no que dizemos, nem no que pedimos, nem quem somos nós, nem quem é aquele ao qual nos dirigimos. Algumas vezes poderá acontecer isso, a pessoa que se esforçam por rezar bem, mas será por motivos que se justificam e será boa a oração. Porém, o costume de falar à majestade de Deus como quem fala a um estranho, dizendo o que lhe vem à cabeça sem reparar se está certo por ter decorado ou repetido muitas vezes. E isso não tem em conta de oração. Então, nós precisamos, na oração, saber com quem nós estamos falando. Nós precisamos ter uma forma
respeitosa de falar com Deus. E nós precisamos, para fazer uma oração bem feita, saber o que nós queremos falar. Precisa de uma reflexão. Então, eu preciso saber que eu estou falando com Deus. A oração é um trato de amizade que Santa Teresa vai falar pra gente. É um trato de amizade que busca uma intimidade. Mas eu não posso chegar como se, falando assim, sem pensar muito. Né? Então, é necessário para que a gente adentre a esse castelo, para que a gente tenha uma vida de oração, a gente tem esses 3 pontos bem definidos. Com quem nós estamos falando? Nós estamos falando com uma majestade, com um rei. Não se entra na presença de um rei de qualquer forma. Não se entra na presença de um rei sem saber quem ele é, quem nós somos e o que nós vamos falar. Nós podemos deixar com que a inspiração venha, mas eu já preciso saber aquilo que eu quero levar para Deus. Então, esses passos de oração que Santa Teresa vai nos ensinar aqui no Castelo Interior ou Morada. Seja bem-vinda, Fernanda. Nos ensinar a estar na presença dessa majestade, da majestade que é Deus. Então, mesmo que nas primeiras moradas, nós vamos ter muito impedimento, e aí ela vai falar, até anotei aqui, peraí. Terríveis são os ardis e manhas do demônio para que as almas não se conheçam, não progridam, nem entendam o caminho a seguir. Terríveis são os ardis. No início, quando a gente adentra, quando a gente fala assim, eu quero ter uma vida interior, eu quero conhecer a Deus, eu quero fazer esse caminho de autoconhecimento, eu quero adentrar no castelo, nesse castelo, conhecer esse rei, eu quero ter um trato de amizade com Deus. São terríveis os ardis do inimigo, tentando impedir para que a gente conheça, prossiga nesse autoconhecimento e automaticamente no conhecimento de Deus. Santa Teresa vai falar para nós a necessidade de ter um diretor espiritual, a necessidade de que a gente possa ter um diretor espiritual. Naquela época não existia psicoterapia, hoje existe. Então, o processo de psicoterapia também é indicado para o autoconhecimento, por quê? Porque quando a gente entra nesse castelo, quando a gente começa com a vida do autoconhecimento, tem situações que a gente vai ficar perdidas, que vão ser lugares e situações que a gente não tem familiaridade, a gente está entrando agora, é da mesma forma que a gente vai para uma caverna, né? Esses dias a gente falou do mito de Hércules, né? Que entra na caverna para matar o leão. A gente entra numa caverna, um lugar que a gente não sabe bem o que está ali, não tem muita luz, não conseguimos ver direito. A gente vai sentir o quê? Vai sentir perdido, vai sentir inseguro, vai sentir medo. E diante do medo, qual que é a nossa resposta? Fugir. Fugir, ou enfrento ou eu fujo. Então, é importante ter alguém para ajudar no processo do autoconhecimento, porque vai ter situações que a gente não sabe o que faz. Porque vai ter situações que a gente ainda não conseguiu definir quem é que está falando para nós. Ouve, ó Israel. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Ouve a voz. A gente percebe que personalidade, essa palavra personalidade, ela vem de persona, das máscaras que no teatro grego usavam para encenar uma peça. Então a pessoa põe uma máscara e falava através dessa máscara. Personalidade é esse conjunto de persona, de máscara que nós usamos
para definir quem somos nós. No caminho do autoconhecimento, no caminho da maturidade emocional e espiritual, o que passa a acontecer é que nós passamos a não precisar de tantas máscaras, de tantas vozes. Nós nós unificamos essas personas em uma só. E a proposta do cristianismo é qual? É Cristo em nós. Aí passa a ouvir apenas a voz de quem? De Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Nós atualizamos a presença de Cristo em nós. No caminho do autoconhecimento, se eu adentro nas primeiras moradas, as primeiras moradas vêm com grande ardil do inimigo tentando fazer com que a gente desista e volte para trás. Esses animais peçonhentos que Santa Teresa vai falar aqui nas primeiras moradas são abundantes na nossa vida. Se a gente adentra sem uma direção espiritual ou psicológica, a gente tende a não conseguir avançar. E Santa Teresa vai falar que 20 anos ela passou por falta de um diretor espiritual, porque ela achava que ela estava ficando meia doida. Que ela não fala desse jeito, mas assim, eu entendo desse jeito. Que ela fala assim, que ela pensava que era coisa do demônio, era coisa da cabeça dela, e não entendia que aquilo era o caminho que ela precisava percorrer. Então, a gente precisa de pedir ajuda. Outra questão que ela vai falar aqui, a gente precisa de humildade para adentrar no castelo interior. E humildade para ela é a verdade, é saber que nós somos sim a imagem e semelhança de Deus, mas nós temos um lado pecador, um lado ruim. Que nós temos sim um lado que precisa ser reconduzido, para que essa inclinação para os prazeres e não para as virtudes, ela precisa ser... Opa, peraí, vamos parar de inclinar tanto para um prazer imediato, para uma realização imediata, e vamos para a construção de virtudes, para... Eu abro mão de um prazer imediato para uma realização futura, para a construção de uma virtude. Então, assim, a nossa tendência é querer as realizações do corpo, as realizações carnais, de ficar nos prazeres do corpo, enquanto que a proposta da vida interior é entender que existe realização e prazer muito superior do que o corpo pode dar. Não que os prazeres do corpo não são importantes, mas o que está querendo é falar assim, vamos atualizar? Vamos colocar outros prazeres em jogo? Vamos entender que Deus tem essa capacidade de ter esse paraíso aqui na Terra, que é o que ela falou na primeira, né, na frase que eu falei para vocês. Como ele mesmo diz, acha suas delícias. Que delícias são essas que Deus está propondo, né? Então, é essa busca de sair, de pagar um preço. A maturidade está sempre relacionado a pagar um preço. Não tem nenhum tipo de crescimento, desenvolvimento sem perseverança, sem determinação, sem prosseguir, sem pagar um preço, né? E as coisas, o reino de Deus é semelhante a uma pérola muito preciosa que o homem encontra e faz o quê? Vende tudo para conquistar essa pérola. Vende tudo, compra esse campo, né? Compra essa fazenda para ter essa pérola. Então, assim, é um dispor. Dispor do quê? De tudo. Buscar a Deus sobre todas as coisas. Só que de uma vez, não, é uma jornada, é um caminho. Então, o primeiro passo, esse do autoconhecimento, da vida de oração, ele precisa ser ordenado.
E o principal instrumento que nós temos de ordenar é ter um caderninho de oração, ter um canto, um lugar da nossa casa que tem um altar, que tem uma imagem para me lembrar de Deus. Ah, mas eu não sou católica, eu sou evangélica. Ter um lugar sagrado, um lugar que você vai e faça as suas orações. Ter um lugar que você pode ajoelhar ou ficar sentado, mas aquele lugar é um lugar que você sabe que ali é um lugar preparado, exclusivo, para estar te lembrando que ali é sagrado e que você adentrando nesse lugar, estando nesse lugar, você está em comunhão com o sagrado, para te lembrar do sagrado. Então, ter um lugar, se é católico, ter um lugar, um santuário, né? Ter um lugar que vai te lembrar, olha, esse aqui é o lugar sagrado, vai ter a imagem do santo de devoção, vai ter a cruz, vai ter a vela, né, nos lembrando do Espírito Santo, do fogo transformador, do fogo purificador. E essas primeiras moradas, a gente entender, a primeira, a segunda e a terceira, são moradas de purificação, são moradas de mudar o nosso padrão, são moradas que vão trazer para nós novas percepções de quem a gente é. E eu preciso abrir mão das minhas certezas e convicções de quem eu penso que sou para fazer contato de quem realmente eu sou. Eu preciso estar determinada, com essa determinada determinação de querer abrir mão dessa ideia que eu faço de mim. Ah, mas é uma ideia boa. Não interessa. Eu preciso ter esse sacrifício do ego, essa disposição. É que eu vou sacrificar o ego todo? Não, não vou. Mas da mesma forma que Abraão foi chamado para sacrificar Isaac, seu filho, e na hora Deus falou, não, eu só queria ver a sua disposição de sacrificá-lo ou não. Da mesma forma, na nossa jornada de conhecimento, é necessário a gente estar disposto a sacrificar o nosso ego. Até aquela parte da personalidade, aquela parte da persona que nos fortalece, que nos traz uma identidade maior. Mas a gente precisa estar dispostos a superar essa ideia. E aí, Santa Teresa, no segundo capítulo das primeiras moradas, vai falar da humildade, que a humildade é a verdade. Né? Vou ler aqui para vocês. Ó Jesus, que espetáculo é uma alma apartada? Que espetáculo é o de uma alma apartada de vós, da vossa luz? Em que estado ficam os míseros aposentos do castelo? Como andam perturbados os sentidos, quero dizer, a gente que aí vive, e as faculdades da alma, que são os guardas, os mordomos, os mestres-salas. Aqui ela está falando das personas. Não é essa parte que eu queria falar sobre a humildade, não, mas essa aqui eu também tinha separado para falar. Vou falar aqui de novo. Como andam perturbados os sentidos, quero dizer, a gente que aí vive, e as faculdades da alma, que são os guardas, os mordomos, os mestres-sala, com que cegueira, com que mau governo desempenham suas funções? Em uma palavra, se a árvore está plantada em terreno do demônio, que fruto pode dar? E aqui, eu acho fantástico que ela vai falar desses guardas, desses mordomos, desses mestres-salas que estão muito mais a serviço do mundo do que de uma vida interior.
muito mais a serviço de uma ideia que o mundo passou para nós de quem nós somos, do que realmente de quem nós somos. Oi, Carla, seja bem-vinda. Né? E aí ela vai falar de como que é uma alma em estado mortal, uma alma afastada de Deus, uma alma que não tem uma vida interior cultivada. Porque quando nós temos uma vida interior cultivada, as coisas ordenam, as nossas emoções ficam ordenadas. Nós vamos ordenando as nossas emoções. Nós já conseguimos perceber que emoção, qual que são as inclinações que me levam a comportamentos ruins, quais são as inclinações, qual é a tendência da minha alma para certo tipo de comportamento. Então, quando eu faço isso, quando eu começo a investir na vida interior, com a graça de Deus, com oração, com a humildade, com o temor de Deus, de falar assim, opa, peraí, até aqui eu achava que meu ego era o leão, era o rei, era o bambambam, agora eu já sei, tem um Deus, minha alma é semelhante a um castelo que mora um Deus, eu sou templo vivo do Espírito Santo, então isso já dá um certo temor, né? O temor de Deus, ele está relacionado, o dom do temor de Deus está relacionado a essas primeiras moradas. O dom do temor de Deus que faz com que nós tenhamos força nesse processo de purificação, desse processo de, opa, vamos tirar essa sujeira de tudo que não é o meu verdadeiro eu. E para fazer isso, a gente precisa do quê? Precisa de humildade. Precisa de humildade, falar, eu preciso de ajuda. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso aprender a rezar. Eu preciso aprender a fazer minhas orações diante de uma majestade. Eu preciso me comportar, né? Saber da presença de Cristo hoje e em todo lugar na minha vida. E eu preciso aprender a me comportar diante dessa presença. A presença de Deus, a presença de Jesus Cristo não está só diante do sacrário, não está só na igreja, não está só na missa, ela está em todo lugar. Então, como que se comporta diante de um rei? E como se comporta diante de um rei é o processo da gente educar as nossas emoções e as nossas ações. É de nós nos percebermos e falar assim, nossa, eu sou imagem e semelhança de Deus, Deus me criou como imagem e semelhança de Deus, então eu preciso ter um jeito de comportar diferente. Deus não está só quando eu faço oração, Ele está presente o tempo todo. E como que está o meu comportamento? E Ele está nos outros, nos outros seres humanos. Como que eu comporto com o outro? Como que eu vejo essa dignidade do outro? Como que está o meu comportamento perante o outro, perante o meio, né? A natureza fala, grita sobre a presença de Deus. Como que eu lido com a natureza? Como que eu lido com as plantas? Como que eu lido com os elementos, né? Então, isso tudo fala de Deus. A vida interior, ela nos remete à água, às características da água. A água fala das emoções, mas também o fogo, também o ar, né? Também a terra, que precisa plantar, que é um cultivo, que é dia a dia, cultivar essa terra para que germine essa semente das virtudes que nós queremos. E se a gente não cuida dessa terra, não cuida dessas ervas daninhas que insistem em crescer, nós vamos ter um terreno que não vai dar boa coisa. Vai dar espinhos e abrolhos. Eu acho que é abrolhos mesmo, né, a palavra. Então, esse é o... Nossa, já tá terminando. Esse é o primeiro, as primeiras moradas, né? Foi um espelho para a humildade, onde via que nenhuma coisa boa que façamos procede de nós. Aquela pessoa a quem foi mostrada uma alma em pecado mortal,
afirmava haver tirado 2 proveitos da graça recebida de Deus. Aqui ela está falando dela mesma, né? Mas numa época que começou a Inquisição, né? E mulheres não podiam ler a Bíblia. Já não tinha, né? Já não tinha Bíblia mesmo, assim, né? Não existia livro como nós conhecemos hoje. E mulheres que liam a Bíblia podia ser jogada na fogueira, né? Então, aqui aí ela fala: aquela pessoa a quem foi mostrada uma alma em pecado mortal afirmava haver tirado 2 proveitos da graça recebida de Deus. O primeiro foi um temor grandíssimo de ofendê-lo. Um temor grandíssimo de ofendê-lo, né? Ao ver tão terrível estrago, suplicava constantemente ao Senhor que não a deixasse cair. A oração: não nos deixe cair em tentação, Senhor. O segundo foi um espelho para a humildade, onde via como nenhuma coisa boa que façamos procede de nós. Nenhuma coisa boa que façamos procede de nós. E sejamos como criança, quando Jesus fala que é essa dependência total de Deus. Essa é uma boa oração. Quando a gente entende que nada de bom procede do nosso ego, mas procede de Deus. Quando nós vamos para a oração nessa dependência da graça de Deus. Quando nós nos comportamos dessa forma: Senhor, Tu és rei, eu não sou nada. Só que, na maioria das vezes, o nosso ego é um reizinho, né? Egocentrismo, acha que tudo gira em torno da gente. A gente leva tudo pro pessoal, a gente acha que a gente faz as coisas porque a gente dá conta. Não, pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu dou conta. Então, quando a gente tá nisso, a gente tá no ego, tá achando que a gente depende da gente, das nossas habilidades, porque a gente estudou, porque a gente fez isso ou deixou de fazer aquilo, e isso faz com que a gente crie essa autossuficiência. E quando a gente está na autossuficiência, a gente tá longe da graça de Deus, né? Então, aqui ela vai falar da importância de ter essa humildade, essa dependência de Deus, esse temor de Deus, essa certeza de que nós temos algumas coisas boas, mas sem Deus nós não temos nada bom. E é Ele que nos dá a graça de adentrar nesse castelo. Tá, não sei se falei bem claro. Não sei se eu falei bem claro. Tem alguma dúvida, gente? Vou só ler esse aqui pra gente terminar e eu responder alguma questão. Se tiver alguma questão, alguma dúvida nessa primeira morada. Não sei se falei bem claro. É tão importante esse conhecimento de nós mesmas que não quisera jamais descuido neste ponto. Por elevadas que estejais nos céus. Enquanto vivamos nessa terra, não há coisa que mais importa para nós do que a humildade. A humildade. E o que ela vai falar é sermos verdadeiramente quem somos. Essa é a verdadeira humildade. Torna a dizer: é muito bom, é sumamente bom entrar primeiro no aposento do conhecimento próprio antes de voar aos outros. É este o caminho. Santa Teresa, no século XVI, vai falar para nós. Ela escreve o Castelo Interior ou Moradas para as irmãs que estavam com ela, porque as irmãs começaram a perceber que ela tinha coisas místicas mesmo. Ela tinha umas coisas assim, ela tinha uma relação assim com São José, tanto que o mosteiro, né? Não sei se chama mosteiro, gente, esqueci, chama São José, o que ela monta o primeiro, porque o relacionamento dela com São José, não sei em qual livro, mas não é aqui não. Ela vai falar que se a gente entendesse
as maravilhas que São José faz na vida da gente, a gente não deixava de clamar a ele sempre, né? E aí é este o caminho. Se podemos ir por estrada segura e plana, por que desejar asas para voar? Tratemos, pelo contrário, de progredir no primeiro aposento, aprofundando o conhecimento de nós mesmas. Se não procurarmos conhecer a Deus, jamais acabaremos de nos conhecer a nós mesmas. Olhando-lhe a grandeza, percebemos nossa abjeção. Contemplando-lhe a pureza, vemos nossa sujeira. Considerando-lhe a humildade, conhecemos como estamos longe de ser humildes. Maravilhoso. Há nisso duas vantagens. Primeiramente, claro, está em que uma coisa branca parece mais alva junto de uma preta, e pelo contrário, uma preta junto a uma branca. Segundo, nossa inteligência e nossa vontade se enobrecem e se tornam mais aptas para todo o bem. Olha aqui. Nossa vontade e nossa inteligência, que são potências da nossa alma, a nossa inteligência, a nossa vontade e a nossa memória são potências da nossa alma. Segundo nossa inteligência e nossa vontade se enobrecem e se tornam mais aptas para todo o bem, pelo fato de se ocuparem ora de si, ora de Deus. Há muitos inconvenientes em nunca sairmos do lodo de nossas misérias. E a gente sabe que quanto mais nós cultivamos uma vida de oração em busca de santidade e em busca de conhecer a Deus, mais inteligente nós nos tornamos, porque ordena as nossas emoções, ordena os nossos pensamentos, ordena a nossa memória. Nós investimos no imaginário de coisas boas e isso faz com que a nossa inteligência só cresça. Gente, deu, né? Me conta. Tem alguma dúvida? Tem alguma questão? Né? Dessa primeiras moradas, a importância da oração, da humildade, do temor de Deus, para que a gente avança no autoconhecimento, né? Ter um caderninho do eu, ter um caderninho de oração, escrever, ter um momento certo de escrever, fazer um planejamento de, eu quero de manhã quando eu acordo ter 10 minutos, 5 minutos de oração, de colocar esse dia, na hora que eu for dormir, de fazer uma reflexão, como é que foi meu dia? Onde que eu posso melhorar? O que eu fiz que não esteve muito bem? Fazer esse exame da consciência antes de dormir. Fazer as orações e pedir, Senhor, me dá a graça de mudar isso que eu posso mudar. Me dá a graça de fazer diferente ou de mudar aquilo que não está te agradando. Então, nesse trato de intimidade, de conhecimento, de amizade com Deus, que nós vamos crescendo, que nós vamos ficando cada vez mais inteligente, que a nossa vontade vai ficando mais conformada, a nossa vontade, ela fica para as coisas espirituais. A nossa vontade fica direcionada para as virtudes e não para os prazeres mundanos ou aquilo que o mundo quer impor que é bom ou que é ruim. Foi bom, não foi? Foi bom, não foi? Você conhecia o Castelo Interior ou Moradas? Você conhecia Santa Teresa d'Ávila ou Santa Teresa de Jesus? Você já leu esse livro? Se não, esse meu aqui é de uma... Esse aqui, quando eu fiz minha monografia, meu TCC de psicologia em
1998, né? Que eu comecei a ler, que eu achei muito interessante. Muito, muito, muito obrigada. E nós vamos para a segunda morada na próxima live, né? Mas essa semana a gente vai postar algumas coisas e abrir algumas caixinhas. Se tiver alguma dúvida, se precisa de ajuda, ficou alguma coisa que eu não sei como que faz, conta comigo que nós vamos juntos nessa jornada do autoconhecimento para que a gente chegue a perceber a presença de Cristo em nós. Lembrando, o cristianismo não é uma religião, é um acontecimento. Jesus veio, aconteceu e continua acontecendo, está presente no meio de nós. E nós precisamos abrir o nosso entendimento, os nossos olhos, tirar o véu que tem impedido de nós vermos a presença de Deus no aqui e agora. Maravilhoso. Beijo.